Continuando aí nosso curso sobre redes neurais e Deep Learning, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de redes neurais. Então essa figura aqui mostra do lado esquerdo um neurônio biológico. O nosso cérebro é formado aí por bilhões de neurônios. Esses neurônios têm esse formato, né? É uma célula que tem um núcleo e ela recebe sinais de entrada, impulsos elétricos aqui, através dos chamados dendritos, processa esses sinais e gera uma saída aqui através dos axiônios, que podem, em geral, são passados aí para outros neurônios, com determinado sinal, de acordo com o que foi processado aqui. Então, a ideia da rede neural artificial, que está aqui do lado direito, é tentar simular o comportamento de um neurônio biológico. Para isso, foi criado um modelo matemático que tem esse formato aqui. Eu tenho as minhas entradas, que são os impulsos que chegam aqui, e cada círculo desse aqui representa um neurônio, né? São as unidades da minha rede neural. E esses sinais de entrada, então, eles vão para cada um desses neurônios dessa primeira camada. Então, essa rede é organizada em forma de camadas. E cada unidade dessa aqui processa esses sinais de acordo com uma determinada intensidade que eles vão chegar aqui, gera uma saída e essa saída é passada para cada um dos neurônios da próxima camada. E aí eu posso ter diversas camadas dessa que fazem o mesmo processamento, recebem sinais de entrada, processam e passam sinais para a próxima camada até chegar numa camada de saída. Então, a minha rede neural artificial é vista com esse formato. Aqui a gente é um modelo bastante simplificado de como funciona o neurônio biológico, nossos neurônios. Então, se a gente mostrar isso aqui para alguém da área de biologia, aí, né, um biólogo, ele vai rir do nosso sistema aqui, porque ele é uma imitação bastante grosseira. Tanto que tem várias pessoas nessa área que preferem chamar isso aqui de unidades, ao invés de neurônios. Então é uma imitação grosseira aí do neurônio humano, mas tenta simular esse comportamento de receber aqui, cada neurônio recebeu um conjunto de entradas com determinada intensidade, que vai ser simulado aqui por uma coisa chamada peso. Isso aí é processado por um modelo matemático que gera uma saída aqui que vai passar para os próximos neurônios. Bom, esse conceito de redes neurais, esse conceito não é novo, ele existe aí desde a década de 1950, porém ele se popularizou bastante nas últimas 2 décadas, a partir aí do ano 2000. Então, isso só foi possível porque essas redes neurais elas precisam de um volume grande de dados para poder ter modelos interessantes, e para isso elas precisam de uma capacidade de processamento muito grande. Então, essa popularização se tornou possível por causa dessas duas coisas, do volume de dados que está sendo gerado aí nos últimos anos, que é o chamado aí de Big Data, né? Dados que vêm de diversas fontes de dados, né? Principalmente aí, ultimamente, desses sensores que a gente tem aí em celulares e as máquinas industriais. Você gera um volume de dados muito grande que a gente pode processar para extrair informação. E também, para processar essa quantidade grande de dados, eu preciso ter maior capacidade de processamento, que foi conseguido ultimamente, principalmente graças às GPUs, que são unidades de processamento gráfico, que são capazes de fazer um processamento paralelo aí desses dados. E nós vamos ver daqui a pouco, nas próximas aulas, que esses dados dessas redes neurais é basicamente fazer operações vetoriais, envolvendo vetores e matrizes de muitas dimensões. Então, esse processamento vetorial ele pode ser feito em paralelo usando essas unidades de processamento gráficos, aí, as GPUs. Então, graças a isso, as redes neurais se popularizaram e hoje elas estão sendo usadas para uma infinidade de aplicações
e estão obtendo resultados bastante interessantes aí. Bom, então daí a gente pode definir melhor o que é esse conceito de Deep Learning. Esse termo, né, na computação a gente gosta de usar termos assim para chamar a atenção, cuja tradução então é aprendizagem profunda, nada mais é do que o uso das redes neurais artificiais para gerar modelos matemáticos complexos. A gente usa as chamadas redes neurais profundas, que são redes com diversas camadas, ou seja, cada linha vertical dessa aqui representa uma certa quantidade de neurônios que se concentram dentro de uma camada. A gente divide isso aqui dessa forma. Então tem a camada de entrada, depois o que a gente chama realmente de camada 1, camada 2, e aí eu posso ter várias dessas camadas, são chamadas camadas ocultas, até chegar numa camada de saída. Então, quanto mais camadas eu tenho aqui, essa rede é capaz de fazer um processamento de um modelo matemático mais complexo. Funções matemáticas mais complexas gerar um modelo mais complexo. Então, essas redes profundas são capazes de gerar um modelo matemático. Então, uma forma de aprendizagem que a gente chama de aprendizagem profunda, ou Deep Learning. Para a gente entender melhor como funcionam essas redes neurais profundas, vamos imaginar aqui, então, uma rede bem simples, em que eu mesmo, com o meu conhecimento aqui, a gente chama de uma engenharia de atributos, definir aqui que eu vou usar determinados atributos de clientes para tentar predizer aqui clientes perdidos aí por um operador de cartão de crédito. Suponha um operador de cartão de crédito em que ela tem lá diversos clientes e eu quero saber ali por que alguns clientes ficam, né, usam o meu cartão, são clientes ativos, e alguns desistem e cancelam. Então são os clientes perdidos. Vamos supor que eu quero fazer um modelo matemático para predizer isso e eu resolvi manualmente usar alguns atributos aqui como idade, estado civil, renda, limite de crédito e a categoria do cartão e agrupar esses atributos de acordo com algum critério aqui que eu acho que vai ter um certo peso no meu modelo. Aí eu juntei aqui a idade e o estado civil, processei os dois e vou gerar um sinal aqui que seria representante aí da geração aí dos meus clientes, são de acordo com a faixa etária, por exemplo. E eu tenho um outro peso aqui que é simplesmente a idade, a renda, que vai representar a minha capacidade de pagamento. E agrupei aqui o limite de crédito e categoria para gerar um outro sinal aqui que seriam as facilidades fornecidas aí pela operadora para o meu cartão de crédito. Depois eu resolvi juntar essas três coisas e gerar um peso para cada uma para poder então gerar o modelo final, o que seriam os meus clientes ativos ou perdidos. Bom, quando eu faço isso, eu estou usando o meu conhecimento aqui, minha intuição sobre esse assunto para dizer o que tem um maior peso ou menor peso nesse modelo. Bom, mas fazer isso às vezes não é simples e pode gerar modelos aí não muito bons. Então a ideia da rede neural é deixar que a própria rede descubra esses pesos, descubra aí a importância de cada um desses atributos. Então, eu poderia simplesmente pegar todos esses atributos de entrada e passar aqui para cada um dos neurônios da minha primeira camada aqui. Então, para simplificar, vamos supor que uma rede que só tem uma camada oculta aqui. Então, cada um desses atributos, do valor desses atributos, vão ser passados aqui para cada um dos neurônios dessa camada. E eles vão ter um peso aqui, ó, de importância desses atributos que eu vou deixar a própria rede descobrir. Nas próximas aulas a gente vai entender melhor isso. Então, só para a gente formalizar esse conceito, então aqui eu tenho esses atributos de entradas que vão ser representados aqui pelos x1, x2 até x5, que formam a minha camada de entrada. Depois esses três neurônios aqui formam a minha camada oculta. Ele pode ter diversos neurônios, isso faz parte da configuração dessa rede, definir quantos neurônios tem aqui. E eu tenho a camada de saída, o resultado aqui que a gente vai chamar de Y.
Bom, como eu falei, isso aqui pode ter diversas camadas, então eu posso acrescentar mais uma camada aqui e ter duas camadas nessa parte oculta. Então aí eu simplesmente pego o sinal gerado por cada um desses neurônios da primeira camada e passo para cada um dos neurônios da segunda camada, que por sua vez vão gerar novos sinais aqui até chegar na camada de saída. Então aqui podem ter diversas camadas aqui, mas eu vou ter quando eu tenho uma rede completa, assim, eu tenho cada neurônio desse aqui mandando o mesmo sinal de saída dele para cada um dos outros neurônios da próxima camada, porém eu vou ter pesos diferentes aqui para cada um desses neurônios. Isso que a gente vai entender melhor daqui a pouco. Bom, mas o mais importante é entender que essa arquitetura, de como são formadas essas camadas, e o fato de que eu vou deixar a própria rede descobrir qual o grau de importância de cada um desses atributos para cada um desses neurônios, vai definir o sinal aqui. Então a ideia da minha rede, eu vou criar um modelo matemático aqui que vai aprender esses pesos. Então nós vamos entender isso nas próximas aulas. Vamos falar um pouquinho sobre as aplicações dessas redes neurais antes de entrar em detalhes como é que elas funcionam, para a gente ter uma ideia de como que a gente pode usar isso. Isso aqui é muito interessante, tem muitas aplicações, não só para vocês terem uma ideia, eu enumerei algumas aqui. Ó. Então eu coloquei uma tabelinha aqui com as aplicações, o que seriam entradas e saídas de cada uma dessas aplicações. Então suponha, por exemplo, essa aplicação de cliente de cartão de crédito. Essa é uma aplicação simples, em que a entrada seria aqui um conjunto de atributos aí do cliente e do cartão. E eu teria como saída uma resposta aqui do tipo sim ou não, se o cliente é ativo ou não. Eu tenho aqui um problema chamado de classificação binária. Um outro exemplo, vamos supor que eu quero um problema de uma imobiliária, onde eu forneço como entrada aí os atributos do imóvel. Então, atributos do imóvel seria, por exemplo, o tamanho do imóvel, a quantidade de quartos, a quantidade de banheiro, o tipo de acabamento, se tem garagem, se não tem, coisas desse tipo. Então, baseado nesses atributos de entrada, eu quero predizer como saída, então, o preço desse imóvel. Eu quero ser capaz de predizer qual o preço de um imóvel baseado nesses atributos de entrada. Então, aí a saída já não é mais do tipo sim ou não. É um número aqui que vai representar o preço. Um outro exemplo de detecção de objetos de uma imagem. Então, eu vou fornecer para a rede neural simplesmente uma imagem. Está aqui a minha imagem, representada aí através dos pixels, né, das cores. E a rede vai ser capaz de me dizer, a partir de um conjunto de N objetos, qual daqueles objetos tem naquela imagem. Então, poderia ser, por exemplo, assim, ó, objeto 1, se ali tem um gato, 2 se tem um cachorro, 3 se tem uma galinha, e assim por diante. Então, se tem um objeto só, eu tenho um problema aqui de classificação multiclasse, onde cada classe representa um desses objetos. Se a imagem puder ter mais de um objeto, então eu tenho também a classificação multirótulo, que eu posso atribuir ali várias classes como resultado. Bom, um outro exemplo é o reconhecimento de voz. Aí, nesse caso, eu vou fornecer um áudio, então a representação de um áudio com os impulsos elétricos ali, e ele vai retornar como saída o texto transcrito, né, do que está sendo falado nesse áudio. Vai transformar de voz para texto. Então, é um outro tipo de aplicação bastante interessante aqui de redes neurais que a gente tem, que hoje é uma realidade, né? A gente encontra aplicações assim. Outro exemplo, tradução automática. Então, esses tradutores, né, eles recebem como entrada lá, por exemplo, um texto em inglês e retorna como saída um texto em português ou qualquer outro idioma aí. Então, nesse caso, eu tenho como entrada e saída textos. E uma outra aplicação que a gente vê falar muito aí, né, dos veículos autônomos, em que eu recebo como entrada aí um conjunto de imagens, uma sequência de imagens e dados de sensores, que vem de diversos sensores aí do carro, e eu quero retornar como saída a posição que aquele carro está naquele instante em relação aos outros carros, em relação aos outros objetos que tem aí no caminho.
Então, está sendo muito usado isso aí, então, para essas aplicações de carros autônomos. O que tem basicamente por trás disso é uma rede neural. Então, observe que são aplicações bastante diferentes, né, bastante distintas. Cada uma tem entradas diferentes, desde dados numéricos simples, passando aí por imagens, áudio, textos, e um conjunto que vem de diversos sensores. Da mesma forma, a saída também pode ser desde classificação binária, classificação multiclasse, multirótulo, dados numéricos como saída, dados textuais, posições, etc. Então, são aplicações muito diversas e muito interessantes que a gente está conseguindo assim, um avanço muito grande aí em termos tecnológicos que tem por trás redes neurais. Então, por uma motivação bastante interessante aí para a gente aprender como funciona isso e poder usar isso aí nessas diversas aplicações. Essas redes neurais, então, elas são organizadas em diversas arquiteturas. Então, esse desenho simples que eu fiz aqui, ó, é uma arquitetura básica aqui de uma rede neural. Mas elas podem ser organizadas de diversas formas, então eu numerei algumas aqui, e daí surgem esses nomes dessas arquiteturas, né? Então eu coloquei alguns nomes que vocês podem já ter ouvido falar e que a gente vai ver aqui ao longo do curso aqui algumas coisas sobre isso. Então o Perceptron, que a gente vai ver aqui na próxima aula, esse modelo chama Perceptron, aí tem aqui o Feed Forward, Radial Bases, aí elas são muito conhecidas por essas siglas, né? Por exemplo, quando eu vejo a CNN, são as redes neurais convolucionais, RNN, que são as redes neurais recorrentes, LSTM, que são um tipo de rede neural recorrente, mas que é capaz de armazenar dados no formato de uma memória. Eu tenho as GANs, que também são redes neurais, um tipo de rede neural recorrente. E aí tem diversas, mas muitas mesmo. Muitas arquiteturas e cada dia tem surgido novas aí. Esse link aqui mostra um pouco dessas diversas arquiteturas, mostra o desenho da arquitetura e uma explicação rápida sobre elas. Então é um link interessante que está sempre sendo atualizado aí. Essa página ela mostra aqui as arquiteturas comumente usadas aí para redes neurais. Então, cada desenho desse aqui representa uma dessas arquiteturas. Então, tem aqui o Perceptron, o Feed Forward, Radial Bases e assim por diante. Então, aquelas que eu citei ali, né, uma rede neural recorrente, uma LSTM, GRU. Então, aqui tem diversas formas. Eles mostram como que são essas conexões, né, entre os neurônios, como que as redes são organizadas e como que ela é usada, então, para gerar um modelo aí de aprendizagem. Então, são diversas aqui, não vou entrar em detalhes disso agora, porque ainda não está na hora da gente entender isso, mas ao longo do curso a gente vai estudar algumas delas e isso vai ficar mais claro. Mas é interessante já dar uma olhada nesse link. Então, ele mostra esses desenhos dessas arquiteturas e explica um pouquinho sobre cada uma dessas arquiteturas aqui. Ok? Então, vale a pena dar uma olhada aí. Bom, então é isso que eu queria mostrar aqui nessa videoaula. Ainda uma introdução aí sobre os conceitos de redes neurais, que vocês vão encontrar o material aqui na minha página. Tem alguns links interessantes aqui também que vale a pena dar uma olhada e algumas referências bibliográficas.